Olá para você que está acompanhando mais um episódio do nosso podcast Rolinho ao Vivo. Dessa vez eu estou com o professor universitário Anderson Ferreira. Ele vai falar um pouco para a gente, vamos conversar sobre direito penal, sobre todos esses temas que estão em voga e que fazem muitas pessoas discutirem sobre anistia, sobre golpe de Estado, o que é, o que não é, classifica se existe do protagonismo do judiciário, enfim, vários. E, entre desses temas, vamos aí abordar vários deles no decorrer da nossa conversa. Antes de mais nada, doutor, bom dia e seja bem-vindo ao podcast Rolinho ao Vivo. Bom dia, prazer, uma satisfação vir de novo aqui, né? Poder trazer algumas ideias, né? Não vou nem dizer conhecimentos, ideias daquilo que anda permeando aí o raciocínio, principalmente dos nossos operadores do direito, né? Nossos acadêmicos, os bacharéis e os doutores, né? Os nossos advogados, promotores, juízes, todos que operam aí na área do direito, que ultimamente anda na boca do povo, né? O pessoal está comentando muito temas jurídicos por conta aí dos movimentos do STF, né? Muita coisa que vem ocorrendo que causa um certo arrepio, né? na cabeça e na mente, no imaginário do povo. Uhum. Doutor, antes de mais nada, vamos falar então um pouco sobre você, sobre o seu currículo aí, né, o seu histórico aí, soube que é extenso. O pessoal se assusta um pouquinho, né? Esses tempos atrás, 7 anos atrás, né? Quando eu fui levar meu currículo ali na Farol, aí eu levei, foi um caderninho assim, né? Um espiral, inclusive, assim. Aí na época era o coordenador do curso de Direito, era o professor Kasprechen. Aí ele dizia assim: rapaz, isso aqui é o quê? É um currículo ou é uma ementa de uma disciplina do curso de Direito? Porque dessa grossura eu falei: não, é que eu fiz muita coisa na vida, né? Eu comecei minha carreira, né, profissional no Exército Brasileiro em 1987, então eu entrei no serviço militar e foram 7 anos para me formar, né? A gente é bacharel em ciências militares, né? Quando sai da Academia Militar das Agulhas Negras, você sai como bacharel em ciências militares. Depois fiz mestrado e sempre foi um desejo meu fazer direito também. Eu tive oportunidade, depois de muito tempo, já em 2010, comecei direito na Unir, lá em Porto Velho. Aí eu fui para a reserva em 2014 e vim morar aqui no interior, né? Inicialmente eu fui para Novo Horizonte do Oeste, depois eu vim aqui para Rolim. Precisava finalizar meu curso. E a Farol estava ali, aproveitei e falei: não, vou fazer o meu último ano na Farol, né? E foi uma satisfação muito grande, porque eu pude conhecer grandes amigos e também até poder vir trabalhar depois na Farol como professor, que era outro sonho meu também, né? Depois de sair do Exército, era ser professor de Direito. Então tá aí, eu sou um homem realizado hoje, né? Não estou rico, mas sou realizado. Conseguiu fazer o que queria, né? Consegui fazer o que eu queria e continuo fazendo, né? Continuo na lida aí com os nossos alunos aí, tentando incutir um pouco de conhecimento daquilo, trazer minha experiência aí de 30 anos de exército e mais alguma coisa aí em outros lugares onde eu trabalhei. E a gente está sempre aberto a novos conhecimentos também, por que não dizer? Essa troca que a gente faz com o aluno, essa simbiose, né? Aluno-professor, ela é muito bacana, porque nós temos professores e alunos interagindo, né, entre si, trazendo conhecimento. O aluno obriga o professor a estudar certos temas que ele não conhece, que ele não teve contato, e aí a gente, por curiosidade, para não deixar o aluno no vácuo, o que a gente faz? A gente vai lá e estuda. E aproveita, e especializa, e melhora o seu cabedal de conhecimentos. É isso que tem que ser. Por isso que eu gosto da profissão, né, de professor, porque ela sempre te obriga a estar se atualizando. Perfeito. Doutor, antes de mais nada, então vamos ao cerne da questão, ao cerne do debate de hoje. O protagonismo do judiciário, as decisões, interpretações mais extensas da lei em si. Exato. Existe ou não existe? Então, em certas áreas do direito, você tem a condição de aplicar até um certo ponto uma questão subjetiva, né, um entendimento alongado de determinadas questões, no direito civil, por exemplo, no direito do trabalho, né, porque são temas complexos e que, vez ou outra, o operador do direito ali, aquele que está trabalhando, principalmente o magistrado, né,
ele precisa ter uma visão mais alongada do direito em busca da justiça. Mas como eu explico para os meus alunos nas aulas de processo penal, o direito penal, o processo penal, ele não admite essa elasticidade, uma vez que o objeto tutelado do direito penal, via de regra, é a liberdade do réu. Então você está ali lidando com a vida do cidadão a partir daquele momento em que ele é condenado, numa sentença transitada em julgado. Então a vida dele vai mudar completamente. Ele vai ser, pode ser que ele venha a ser recolhido, né, uma prisão, ou ele vai ter restrição de movimentos, dependendo da condenação, mas de qualquer forma isso vai interferir na sua vida para sempre. Então o processo penal ele tem que ser muito preciso e muito científico. Ele não admite visões alongadas, subjetivismos, entendimentos que vão além daquilo que está na lei. Então, se a lei diz que tem que ser. Se não diz, em benefício do réu, eu libero. Né? Que é aquela questão. Na falta de provas, se eu não tenho condições de provar cabalmente que o réu foi o responsável pelo delito, ele é liberado. Ah, mas a sociedade não entende dessa forma. A sociedade ela se move muito por emoções, por sentimentos, por informações às vezes equivocadas, né, provocadas pela mídia, que pode eventualmente estar cometendo uma injustiça. Para isso que existe o processo penal. Por isso a gente costuma dizer que ele é científico. Ele não pode tomar lados, tomar partidos, né? E é o que se diz hoje em relação ao direito penal, que é o que está sendo debatido lá no STF, é essa questão que, a meu ver, aspas para mim, político-partidária, aquela coisa do tipo, né? Vamos pesar a mão para um lado do espectro político e para outro, nem tanto. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí qualquer comentarista de política nacional traz essa informação para nós. É perceptível essa diferença de peso, né, na aplicação da lei por conta de visões não muito científicas nem embasadas naquilo que a gente chama de boa doutrina, né, do direito penal, do processo penal. Com certeza. E em razão dessa metodicidade, né, do direito penal, e olhando em perspectiva especialmente às instâncias superiores, é visível que existe essa elasticidade? O senhor diria que ela existe hoje em dia em decisões como, por exemplo, manter uma pessoa em prisão preventiva durante um longo período de tempo, ou, por exemplo, proibir, né, o uso de uma determinada rede social hoje em dia? Existe essa elasticidade nas instâncias superiores? Isso vem acontecendo, isso aí é visual, né? Eu não vou aqui citar nomes para não ferir suscetibilidade nem provocar frições em certo espectro aí da política, né, da nossa sociedade. Mas uma coisa é clara, você tem que ver, por exemplo, que certas prisões são mantidas ao arrepio até do que diz o próprio Código de Processo Penal. Numa análise assim, bem não acadêmica, né? Qualquer cidadão que observe, que não tenha conhecimento jurídico, percebe que tem alguma coisa errada. Por que determinado indivíduo continua preso se o processo em que ele estava envolvido já foi encerrado? Aí está lá, está preso, continua preso preventivamente, cautelarmente, né? Aí você para perguntar, poxa, mas não existe uma técnica que define por que o cidadão tem que ficar preso? E outra, por que censura prévia? O nome disso que se faz hoje é censura prévia. Eu não vou deixar você falar. Eu impeço você de falar. Isso na Constituição está definido claramente que é inconstitucional. Né? É proibido. Eu não posso ter censura prévia. Eu sei que você é um cidadão que fala demais na rede social, eu vou cortar sua rede social para você não falar mais. Você é censura prévia, você nem falou ainda, e eu já estou podando o seu direito de expressão, a liberdade de expressão?
você pode ser responsabilizado, e é o que a gente costuma dizer aí, né? Depois de falar alguma coisa. Depois que você fala. E mesmo assim, aquele que se sente vilipendiado nos seus direitos constitucionais é que tem que procurar a justiça e dizer, olha, fui caluniado, fui injuriado, né? Fui difamado, né? Aí você vai lá e procura, olha, falou de mim assim, assado, eu não fiz isso, eu não sou isso. Mas é individual, né? Aí a pessoa que falou que responda pelo que disse. Eu não posso chegar e dizer assim, não, você está falando demais, eu vou cortar sua rede social. Olha, eu vou impedir que você dê entrevistas. Olha, eu vou impedir... Cara, isso não existe. Isso não existe. Num país democrático, e a gente sempre pega como exemplo os Estados Unidos, né, que é o berço da democracia. O pessoal costuma dizer que quem elogia os Estados Unidos, né, é capacho, né, beija a bota do Trump. Não, o país que serve como referência hoje no mundo é os Estados Unidos, você gostando ou não. E eles prezam demais a liberdade de expressão, né? Para falar a groselha que você achar que deve falar, você fala. Agora, se alguém entender que aquilo feriu algum direito, aí a pessoa vai lá e aí, geralmente, o camarada que fala a besteira, ele é responsabilizado. E lá eles pegam pesado porque, geralmente, redunda em indenizações milionárias, né? Pecuniário, né? Pecuniário. Dói na parte que mais dói no corpo, né? Que é o bolso. Ele vai em cima daquilo que realmente machuca. Então, as pessoas, elas se mantêm, né? Tipo, vou falar, mas não vou falar muito, porque se ele entender que eu vilipendiei o direito dele lá, ele vai me acionar e vai tirar dinheiro de mim. Isso é a melhor medida. Ao invés de eu ir lá e simplesmente cortar a rede social do cidadão. Então, essa elasticidade, né, essa coisa, esse entendimento, ele está muito equivocado, a meu ver, na minha opinião. Uhum. E, doutor, olhando pela sua perspectiva de interpretação da lei, não é? Conhecimento do Código Penal, do processo penal, as manifestações do 8 de janeiro podem se enquadrar em algum aspecto como uma tentativa de golpe de Estado direta? Mais uma vez eu vou assim, fazer uma aspas, né? Colocar aspas aqui, assim, na minha visão, não tive acesso a autos, não tive acesso a nada, não me debrucei sobre nenhum processo. Olhando, por exemplo, só as manchetes. Olhando o que a gente está vendo daqui e sabendo um pouco do conhecimento militar que eu tenho, não são só 30 anos de Exército Brasileiro, a gente estuda isso em história militar, estuda na parte de operações. E o que a gente percebe? Que quem vai dar um golpe de Estado, ele precisa ter, principalmente e basicamente, armas. Tem que ter uma milícia armada, tem que ter ou as Forças Armadas trabalhando junto. Olha, nós queremos depor o governante X. Aí existe todo um trabalho para que se tire que apeie aquele governante do poder na base da força, né? Aí chega lá, invade lá o prédio onde está o governante, cerca com tanques, tropas. Aí você entende que, poxa, realmente, cara, teve um golpe aqui. Um golpe armado, né, com pessoas com intenção realmente de derrubar o poder vigente, de trocar o governante, quem sabe até o próprio regime, trocar de regime, né, mudar a concepção do país, mudar a Constituição, que seja. E a gente estuda isso aí, vê a história, né, do mundo, países que passaram por isso, e você vê, sempre tem aquela questão da força, o emprego da força. Aí agora eles estão com aquela noção de que as pessoas que foram para lá para o 8 de janeiro, que estavam lá protestando, exercendo o seu direito constitucional, e que observa-se, obviamente, que houve ali um momento de baderna, de quebra-quebra. Perfeito, ninguém está dizendo que não houve, mas dali você partir para uma guerrilha, para uma revolta armada, para uma tomada de poder, né? Cara, é uma distância muito grande. Assim, a gente está fazendo uma forçação de barra muito grande. Eu falo isso assim, sem medo de errar, nem de ser criticado depois. Pode ser que alguém aí tenha
um entendimento diverso do meu, respeito, né? Não, 8 de janeiro, na minha concepção, foi uma demonstração de civilidade, as pessoas foram lá protestar, é direito, e aquilo debandou, né? Caiu para uma baderna e saiu do controle. E aí não vou nem entrar no mérito, tá? Dos comentários que a gente vê na mídia, de que houve uma certa frouxidão do aparato estatal, deixou meio que rolar frouxo para aquilo acontecer. Não vou nem entrar nesse mérito, porque isso aí é muito subjetivo. É um outro debate. É outro debate. Mas uma coisa é, a pergunta que você me fez, 8 de janeiro, tomada do poder? Não. Não existe a menor chance de uma vozinha com a Bíblia na mão tomar o poder. Num domingo, onde todas as repartições estão fechadas, não tinha nem o presidente estava em Brasília na época, né? Ele estava em outra unidade da federação, né, no dia. Então, na minha concepção, é uma forçação de barra muito grande, e aí entra aquele quesito, né, que é o quesito do político, né, partidário, dogmático, né, lá de um certo segmento da sociedade que pensa diferente da maioria da população, na minha concepção. Uhum. E, olhando retrospectivamente, houveram situações em que casos semelhantes aconteceram com movimentos diferentes, né? Movimentos agrários que foram até, né, a Praça dos Três Poderes, inclusive com armamento branco, né? As armas brancas, facas, facões, foices, para a mesma situação, eram manifestações. Não queriam tomar o poder efetivamente. Sim. Eram manifestações a favor de reforma agrária, outras pautas desses segmentos que são parecidas, né? Semelhantes, do mesmo semelhantes ramo. E não foram abordadas juridicamente da mesma forma. Pois é. Né? Aí teve essa 2 pesos e 2 medidas, né? Uhum. Pessoas, mais uma vez, né? O 8 de janeiro teve baderna? Teve. Vocês quebraram muita coisa, invadiram lá, né, o Congresso, invadiram o STF, fizeram arruaças. Ok. Que esses responsáveis paguem. Mas paguem diante do que o Código Penal determina. Tem lá, está tudo tipificado, e nas leis especiais está tudo escrito lá, não precisa inventar nada, está tudo lá escrito. É só fazer o quê? Aplicar, né? Investigar, iniciar uma investigação científica, padrão, com imagens, né? Fazendo um inquérito bem feito para que o MP possa realmente, bem embasado, fazer uma denúncia que prospere, e aí os responsáveis sejam responsabilizados na forma da lei. Aí sim. Agora, dali, golpe de Estado é meio complicado. Com certeza. Doutor, falando um pouco sobre, recentemente, outro tema que tem sido comentado bastante é uma suposta interferência internacional em relação a certas organizações, especialmente em relação ao tráfico de drogas. Sim. A legislação brasileira hoje, existe muito essa ameaça, né, dos Estados Unidos começarem a configurar certos movimentos brasileiros como organizações terroristas. Existe alguma previsão legislativa que o senhor tenha, lembre agora de cabeça, a respeito disso? Isso é permitido pela lei brasileira ou pela legislação internacional, por algum pacto que permita essa mutualidade? Na realidade, não mutualidade, mas essa classificação unilateral? Ou isso seria uma violação da legislação brasileira? Fazer essa interferência em relação ao tráfico internacional de drogas? A interferência nacional, essa não é permitida. Né? Então, assim, nós temos a nossa legislação, nós temos os nossos poderes constituídos, nós temos, você gostando ou não, né, os nossos governantes investidos de forma oficial. Então, qualquer invasão dessas prerrogativas, seja por que país for, ela está contra a lei, até os tratados internacionais. Então, eu não posso jamais permitir, por exemplo, que os Estados Unidos venham aqui e encoste um porta-aviões ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e coloque tropas, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro para controlar o tráfico, sem que haja para isso um ajuste, um acerto, o país entenda isso, e aí o legislativo vai ter que se manifestar, né? Um tipo de uma cooperação
internacional, de forças, como acontece, por exemplo, a ONU faz muito isso. Sim. Né? Você vai no Haiti, né? O Exército Brasileiro, na minha época que eu estava na ativa, tinha uns colegas de turma meu que foram para o Haiti, que inclusive estavam naquele terremoto que teve lá, que matou um monte de gente, não sei se você lembra. Lembro. Teve lá, morreu uma pá de gente lá e uns colegas de turma meu morreram lá também. Foram soterrados lá no hotel. E veja, se você for pensar assim, e a soberania do Haiti? Não, o que houve foi um ajuste. O Haiti está passando por uma dificuldade, ele não consegue dar conta, ele faz parte da ONU e ele pede ajuda. Aí os países se mobilizam, aí tem as tropas, né, da ONU, pessoal com aquela boinazinha azul, celeste, né, bonitinha, mas é tudo organizado, é tudo medido e em ajuste com o país. Então, os Estados Unidos ele não pode, ou o que quer que seja, a Rússia, a Índia, qualquer país de forma unilateral, como você disse, ele não pode chegar aqui, isso não há legalidade nenhuma nisso, seria uma invasão, na verdade. O que está acontecendo, fazendo aqui um paralelo com o que está acontecendo na Venezuela, né? Sim. Então, esse é um outro risco que se corre quando você está diante de uma nação que tem um poderio militar bélico imenso. E não tem ninguém que possa chegar lá e dizer para ele, você não vai entrar. Isso pode acontecer. É claro que se você perguntar para o venezuelano que está no governo, ele vai dizer, claro, isso aqui aqui eles não podem entrar. Só que os Estados Unidos ele tá usando ali uma bandeira, que é a bandeira do terrorismo. Né? Desde o 11 de setembro, lá em 2001, né? Uhum. Eles mudaram, né? A gente fala assim no jargão popular, né? Lá na caserna também. Viraram a bolacha. Falei, agora a gente vai tratar o terrorista como ele tem que ser tratado. Então eles meio que estão desrespeitando as fronteiras dos países, visto o que aconteceu no Iraque. Pois é, lá e não foi necessário... Nem era o caso das armas químicas, aquela conversa lá, e depois descobriram que não tinha arma nenhuma. Então, assim, pode ser que a gente esteja vendo um Iraque 2 acontecendo agora na Venezuela. Quem é que vai impedir isso? O interessante do Iraque é que nem foi necessário descer tropas, mandar, não. Foi só um caça B2, salvo engano, né? Sim. Que é aquele invisível que o pessoal fala. Passou lá, jogou 2 bombas e foi embora. Foi embora. E eles têm esse poder. Pois aí, na Venezuela está muito mais próximo do que o Iraque, que fica no Oriente Médio. Então, fica mais fácil, digamos assim. Exatamente. Em suma, a gente teve as operações de 2011, né, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Teve lá a intervenção do Exército. Intervenção. Pois é, muita gente bate nessa tecla ainda. Inclusive, existem alguns políticos que fazem promessas, que falam, olha, a gente vai colocar o Exército no morro, né, que o pessoal chama, em São Paulo, para controlar. Existe possibilidade real? Quais que são os passos necessários para que isso aconteça hoje no Brasil? A primeira conversa que tem que ter é o governador do estado. Né? Ele tem que solicitar esse procedimento, que é a garantia da lei e da ordem, né? Que é dispositivo que, inclusive, a Constituição prevê que as Forças Armadas elas exerçam o seu poderio militar para a garantia da lei e da ordem, mas ela tem que ser solicitada pelo governante da unidade da federação ao governo federal, né, à União, para que ela possa autorizar as Forças Armadas a atuarem dentro do seu território, exercendo o poder de polícia. Né? Que esse poder de polícia hoje está na mão das corporações policiais dos estados, a Polícia Militar, a Polícia Civil, eles que têm, né? Polícia Penal, né? Esse povo que tem poder de polícia. Fugindo disso é quando a coisa sai de controle. Por que o governador, às vezes, ele não gosta de entrar nessa seara? Ele vai queimar o filme dele, porque ele está atestando nacionalmente que ele é incompetente para gerir a segurança pública do seu estado. A polícia dele é incapaz. Né? A polícia dele é incapaz. E isso, para fins políticos, aí entra a questão da política. Isso é a morte dele, porque ele está dizendo, você vai chamar Exército, Marinha, Aeronáutica, você vai chamar esse povo aqui para resolver um problema que era você que tinha que resolver? Só que no Rio de Janeiro, pelo que se entendeu na época, ele abriu mão, ele falou, não, cara, eu não estou dando conta mesmo, a coisa está saindo do controle,
Independente de eu queimar o meu Firme, lado né? político, O lado né? político. Exatamente, o seu visual político, eu vou ter que chamar. E aí chamaram, até na época era o general Braga Neto, conhecido meu, antigo, que comandou lá as forças de segurança. Aí, nesse ponto, o Exército ele assume toda a segurança pública do Estado. Aí eles colocam lá um general que vai ser o condutor das operações, ele assume a PM, ele assume a Polícia Civil, ele aciona as tropas do Exército, traz gente de fora, se for o caso, se precisar de reforço, equipamento, helicóptero, avião, o que precisar, ele vai usar para que possa-se ali, então, garantir a lei e a ordem naqueles territórios que foram ocupados pelo tráfico e pelas milícias. Porque é um momento em que a polícia não consegue mais dar conta. Eles não conseguem mais entrar, não conseguem mais comandar, não conseguem aplicar a lei naqueles territórios. Aí ele falou, agora a gente vai ter que apelar. E foi o que aconteceu. Deu certo? Momentaneamente, sim. Mas depois... Mas saiu... Porque, na verdade, esses tipos de operações, elas são pontuais, elas têm data para começar e data para acabar. Elas não podem ficar o resto da vida lá, né? Então, elas têm que ser acompanhadas por outros organismos estatais que vão ocupar esses lugares onde a milícia e o tráfico ocupavam e vão colocar o Estado lá dentro, né? Então, se a polícia não tinha um posto de controle lá dentro da favela, agora vai ter que ter. Aí vai lá e constrói, com a garantia das forças de ocupação, né? Das forças de segurança que estão lá na comando do Exército. Marinha, Exército, Aeronáutico. Agora, pensa, será que o tráfico não reagiu? Eu tenho conversas que eu tive com vários colegas de turma que participaram desses eventos na época, e diz que o tráfico reagia com um armamento pesado, com .50, com lança-granadas. Inclusive tem uma conversa que eles viam na televisão, né, as movimentações ao vivo, e se posicionavam com base naquilo. Com base naquelas movimentações para pegar as tropas de surpresa. Tem lá no tráfico, eu sei que tem franco-atirador, sniper, que eles pegam das forças armadas que dão baixa, né? Aquele camarada que é temporário, ele dá baixa, o traficante vai lá e contrata ele, paga um salário bacana para ele trabalhar. Ele fica lá do alto do morro só dando tiro na cabeça lá dos militares lá que estavam subindo o morro para ocupar. Tem vários relatos disso, né? Então, assim, eles não saíram em brancas nuvens, reagiram as forças de segurança, né, as tropas. Mas, infelizmente, acabou, né, o período da GLO lá, né, da garantia da lei e da ordem, e aí, onde o Estado não está presente, o povo volta, né? Pois é. Doutor, tem também, né, alguns outros membros da sociedade, até mesmo candidatos, que falam, primeiro, sobre pena de morte no Brasil, se o senhor puder desmistificar isso para a gente. Tranquilo. E também sobre uma doutrina chamada direito penal do outro, que é um outro patamar, uma outra seara que prevê que o direito, a legislação, digamos assim, mesmo que seja verbal, de certas organizações, possa ser aplicada pelo Estado àquele indivíduo, àquele suspeito. Uma dessas duas características é possível hoje no Brasil? Não. Aquilo que eu te falei no início, né? O processo penal está aí, está posto, já existe há muito tempo. Ele, na minha concepção, ele é muito claro, muito científico. Pode ser atualizado? Pode ser atualizado. Né? Como tudo na vida da gente, né? O tempo vai passando e a gente precisa ir se atualizando. Como, dando um exemplo rapidinho aqui, a inteligência artificial. Né? Quem imaginava, lá na minha época, quando eu me formei, que existiria um programa no computador onde eu coloco lá parâmetros de um trabalho que eu quero fazer, de um relatório que eu quero fazer, de um despacho, de um documento que eu quero fazer, e o computador pensa por mim e vai lá e faz. Né? Então, a gente precisa se atualizar. Hoje existe, é uma realidade. Na questão do direito penal, no processo penal, quando você começa a enveredar para essas linhas de pensamento que divergem daquilo que está escrito, isso é uma tentativa, digamos, da sociedade, de parte dela, de tentar
mudar uma legislação, isso pode ser feito. Ninguém está dizendo aqui que um dia o Brasil não possa vir até pena de morte. Se mudar essa Constituição que está aí, pode ser que tenha, né, uma nova Constituinte, uma nova Constituição. O brasileiro está cansado, ele acha que agora é o seguinte: estuprador tem que morrer. Ok. É um desejo do cidadão brasileiro, da maioria? É um desejo. Então tá. Então vai ter pena de morte. Hoje, com o direito posto, do jeito que está aí, não tem. Não há a menor possibilidade. A não ser, aí no caso, que a gente sempre fala em sala de aula, né? É aquela pegadinha, né? Não existe pena de morte no Brasil? Tem. Em caso de guerra declarada. O próprio Código de Processo Penal Militar, e o Código Penal Militar, tem lá a previsão de morte para desertores, né? Para aqueles que compartilham segredos de Estado com o inimigo. São assim... Mas realisticamente falando, hoje em hoje dia... não tem pena de morte. Só para inglês ver, digamos assim. Então assim, não tem pena de morte, não há previsão. Você pode ficar preso muito tempo, mas pena de morte não tem. Por mais que muitos desejem, eventualmente, né? E você vê assim, mas por que esse cara ainda está vivo? Já matou tanta gente, o cara, né, é um facínora já declarado. Você vai continuar alimentando esse cara, dando pouso para ele? Mas é a nossa lei, é o jeito que nós escolhemos viver, né? A nossa Constituição, ela não permite. O direito penal do outro, eu pouco ou nada sei. Assim, conheço muito pouco dessa linha de pensamento. Mas também eu acredito que ela vá nesse sentido de você querer dar um entendimento diferente para aquilo que já é consagrado no direito. Qualquer coisa que vá, é igual o direito penal do inimigo, né? Você chegar e usar todos os rigores da lei contra aquele que você imagina que seja o responsável por determinado delito. Aí você usa o máximo de pena possível, imaginável, porque ali todo mundo merece pagar com rigor e tudo mais. E aí você fica naquela, né? Mas e o sopesamento? E as atenuantes? Quando você faz ali a dosimetria da pena, você sabe que tem atenuantes e agravantes na aplicação da pena. Então, o processo penal, ele não vai nessa direção. Ele é diferente. Por isso que a gente costuma dizer que passa o tempo, passam as cabeças, passam os operadores, mas o direito está lá, está posto. Ele não vai mudar. Fica, né? Fica. Ele vai mudar quando? Quando o povo decidir que deve mudar. Né? Aí o Congresso Nacional, por meio dos seus... os representantes do povo vão lá e decidem. Não, vamos mudar. Vamos pegar esse processo penal aqui, vamos rasgar isso aqui, vamos fazer tudo de novo? Ok, pode. Pode. É uma lei. Ela pode ser revista. Tá? Mas por que ela não foi ainda, eu acredito? Porque ela, querendo ou não, ela funciona. Ela existe. Está estabelecida, né? Está estabelecida, está consagrada, ela funciona. O problema não está na lei, muitas vezes. Tá? No cidadão que aplica a lei. Do jeito que ela é aplicada. E aí, de novo, processo penal. Eu posso ser subjetivo, eu posso alargar o entendimento, eu posso entender que daqui eu posso chegar lá por analogia, por exemplo. Não existe analogia no direito penal, no processo penal. Você não pode. Se fulano fez lá e foi punido, então aqui é uma situação parecida, então eu posso punir. Está na lei? Não, então não posso. Não posso punir. Está e não está. É o que a gente fala em sala de aula. Está aceso, está apagado. Não tem meio aceso, nem meio apagado. Ou é ou não é. Está na lei? Está tipificado? O tipo penal está previsto aqui e o comportamento do cidadão feriu, né? Está encaixado nesse tipo penal? Tá. Então, acabou. Fim de papo. Aí o resto é processo penal. Né? Conjunto de provas, aí provas de um lado, provas do outro. O juiz também pode produzir provas. O juiz produz provas. Aí no final chega lá a decisão. Culpado. Ou inocente. Ou inocente. Isso aí. Ou vai pagar tanto ou vai pagar menos. Depende do que o processo penal disser. Perfeito. Doutor Anderson, agradeço a sua participação em mais uma edição do podcast Rolinho ao Vivo. E eu vou ficando por aqui. Fica aqui o nosso adeus. E se o senhor quiser dar as suas considerações finais, né? Falar um pouquinho pra gente sobre como foi conversar sobre esse tema hoje e os seus entendimentos sobre ele.
Eu sempre quis falar sobre isso, né? Assim, se a gente fosse pegar aqui para falar de mais coisas, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, porque tem muita coisa que o direito tem como reserva, né? A reserva técnica, que explica, ou pelo menos não consegue explicar, certas coisas que vêm acontecendo no Brasil, principalmente nas esferas superiores, aqui para não ferir suscetibilidade de novo, né? Certos julgados, certas decisões, certas tomadas de decisão por parte de certos magistrados, a gente olha para aquilo e vê, e por mais que você não seja operador do direito, você fica com a pulga atrás da orelha. Você fica, rapaz, isso não está certo. Por quê? Porque o brasileiro, hoje, na sua maioria, ele é instruído. Instruído não no sentido acadêmico, de conhecimento acadêmico, mas ele é instruído porque ele tem uma ferramenta poderosa na mão dele, chamada celular. Então você tem acesso a muita informação. É claro que nem tudo aquilo você pode acreditar, mas se você tiver um pouquinho de discernimento, você consegue separar o que é real daquilo que é narrativa ou conversa fiada, né? E o brasileiro hoje ele está se interessando mais por política, se interessa mais, por exemplo, ele sabe quem são os componentes do STF, ele sabe quem são os componentes do SCJ. Eu vou falar para você, não sou tão velho assim, eu tenho 55 anos, mas eu sou de uma época, cara, a gente só falava em futebol e programa do Gugu, que tinha lá a menina da banheira do Gugu. Eu sou dessa época. A gente não estava preocupado com política, quem era o governador, quem era o prefeito, quem era o vereador, o deputado federal. Ninguém queria saber de nada. A gente só via esse cara lá na época das eleições. Ele aparecia e fazia um H ali. Então, assim, a minha consideração final nesse sentido é que a gente deve se instruir. Instruir com boas informações de veículos que são consagrados, que você sabe que eles têm um nome a zelar, para a gente não cair no conto do vigário, né, não cair no canto da sereia, e manter a nossa mente aberta sempre para novos conhecimentos. Isso é o que tira você do ostracismo, você para de ser gado e começa a andar por sua conta própria. Aproveitar a oportunidade, né? Exatamente. O interesse. O interesse.